Bom dia, graça e paz. Vamos aí gravar o primeiro vídeo depois da introdução. Vamos aí entrar já nos capítulos iniciais do livro de Êxodo, ou na tradução, no nome original hebraico, Shemot. Não sei se a pronúncia está correta, mas Shemot é o nome original no hebraico do livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia e também o segundo livro da Torá, o livro para os judeus, o hebreu, o livro sagrado, as leis de Moisés. Vamos falar um pouquinho do capítulo de número 1 e o capítulo de número 2. Nós terminamos o livro de Gênesis narrando a morte de José. E o capítulo 1 de Êxodo, ele vai acontecer um período de 400 anos depois da chegada deles no Egito. Lembra-se que a gente estudou lá atrás, que a gente falou, quando Deus ainda prometera para Abraão, quando Abraão estava em Manre, ali nos carvalhos de Manre, Deus falou para Abraão: olha, Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, só que você não vai conquistar essa terra. Quem vai conquistar essa terra é a tua descendência, mas eu levarei este povo para uma nação, eles permanecerão lá por 400 anos, depois eu retornarei este povo. Mas o texto do capítulo 1 de Êxodo começa narrando os nomes dos filhos de Jacó que entraram na terra do Egito. Começa assim: esses são os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com as suas respectivas famílias. Aí vai narrar o nome de todos eles. Aqui então eles vão dizer que entraram por cerca de 70 pessoas, isso não incluindo mulheres e crianças, tá? Então entraram 70 pessoas. Já no versículo 6 vai dizer assim: ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Vai dizer que morreu José, morreu toda aquela geração que entraram no Egito. Após esse acontecimento, Israel começa a ser hostilizado dentro do Egito. Então eles tiveram um período ali de paz, vamos dizer, de vivendo os benefícios do Egito por volta de, vamos dizer, 100 anos. Uma geração toda ali morreu, e o texto vai me dizer que eles eram férteis, prolíficos, numerosos e fortaleceram muito, tanto que encheram o país. Eles habitavam numa parte mais isolada de Israel, eles não tinham acesso à cultura egípcia, eles ficavam mais isolados, vivendo como a cultura dos hebreus era de pastores, já dos egípcios era na construção, em outras áreas eles ficavam um pouco distante, eles ficavam na terra de Gósen, e ali eles eram pastores e cuidavam dos seus rebanhos. Só que morreu José, morreu todos, e o texto vai me dizer que então subiu ao trono um novo rei, um novo faraó, que nada sabia sobre José. Se nada sabia, não quer dizer que ele não ouviu a história, porque a história não era uma história tão distante, era uma história recente. É igual nós temos noção, por exemplo, da época da escravidão, o que aconteceu no século XIX. Nós temos a noção porque temos conhecimento, e só que esse nada conhecia, que ele não tinha essa proximidade com os acontecimentos, com o que aconteceu. Subiu no trono, só conhecia a história, mas ele observou a situação, como o povo estava crescendo, estava se tornando uma grande nação. Esse faraó que subiu ao trono, ele temeu, ele diz: esse povo vai se levantar uma hora contra nós e vai tomar o país, vai ter uma grande rebelião. Então o que ele fez? Lá no versículo 11:
Estabeleçam, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimir com tarefas pesadas. Então ele colocou homens para forçar o trabalho, para escravizar aqueles israelitas que estavam no Egito, aqueles hebreus que estavam no Egito. E eles começam então a ser escravizados. Olha que o versículo 12 vai dizer: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitavam a cruel escravidão, tornando a vida amarga. Quanto mais eles se oprimiam, mais eles cresciam, e isso ia tornando a vida deles cada vez mais difícil, se tornando cada vez mais amargo. Então, o que o rei aqui, depois de, não quer dizer que seja o mesmo faraó, mas olha o que o texto vai dizer. É um período de 4 anos abrangendo esse capítulo aqui, tá? É um período de 400 anos que vai abranger toda a história desse capítulo. Então o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, que se chamava Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar luz, verificam se é menina. Verificam se é menino. Se for, matem. Se for menina, deixa viver. Então aqui vai dizer que a opressão, que vai dizer que a escravidão não estava fazendo o povo recuar. Pelo contrário, eles estavam crescendo, fortalecendo cada vez mais. Aí Faraó, não sei se é o mesmo, eu acredito que não seja o mesmo que escravizou, mas aqui um faraó, ele tem a ideia de, peraí, então vamos fazer o seguinte: para que para de crescer e ele se torne uma nação forte, a partir de agora todos os meninos que nascerem vai morrer. As parteiras, quando eles pegarem a criança, se for menino, morre, se for menina, deixa viver. Então as parteiras, foi chamado 2 parteiras, acredito-se que aqui essas 2 parteiras seja a chefe das parteiras ou alguma das parteiras em destaques. Não acredito que apenas 2 mulheres faziam todo o parto das hebreias, mas chama essas 2 parteiras e dá essa ordem. Só que essas parteiras, elas temem a Deus e não obedecem, não acatam a ordem de Faraó, e Faraó fica nervoso. Então as mulheres hebreias, olha só que as mulheres vai responder para ele. Responderam as parteiras hebreias a Faraó, lá no versículo 19: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão luz antes que chegam as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu que tivesse suas próprias famílias. Olha só, então elas temiam a Deus e ela não acatou a ordem de Faraó, e ela deu essa resposta para o Faraó. E Faraó então se indignou, mas cada vez mais ainda o povo continuava a crescer. Então, em vez de o povo diminuir ou o povo se tornar fraco, ele estava se tornando mais forte. No capítulo 2 vai narrar o nascimento específico de uma criança. Mesmo com a ordem do Faraó, o texto 2 começa assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu luz um filho. Vendo que era bonito, ele escondeu por 3 meses. Um levita da tribo de Levi se casou com uma mulher da sua tribo e teve um filho. E esse filho, ele teve grande paixão, porque viu que era bonito. Todos os filhos para o pai é bonito, né? Viu que era bonito. Ao invés dele matar ou que fosse entregue aí para a morte, ele escondeu o menino por 3 meses. Imagina, esconder uma criança recém-nascida por 3 meses. Só quando ele não conseguia mais esconder, eles colocaram o menino no cesto, betumou, era da mesma forma que era feita as embarcações, betumou e colocou essa criança e colocou no rio Nilo com a intenção que alguém pudesse pegar e poupar a vida desse menino. Não narra quem é esse menino, não fala o nome dele, o escritor não fala o nome, mas tudo indica que seja aqui Moisés, e a sua mãe Joquebede, que tem ali nesse momento Arão e Miriam como irmã.
Miriam, que era a irmã de Moisés, acompanha no Nilo a descida daquele cesto. E naqueles dias, estava se banhando no rio Nilo a filha de Faraó. E uma das suas servas observa também, e ela vê aquele cesto descendo e pede para uma das suas servas pegar aquele cesto. Ao pegar aquele cesto, elas deparam com uma criança e ela se apaixona por aquela criança. Há uma tradição que diz que essa filha de Faraó, ela não podia ter filho, então ela acreditou, né? Não é bíblico, tá? Isso é uma tradição que diz que ela não podia ter filhos, e ela acreditou que foi os deuses que havia enviado aquela criança para ela, porque ela não podia ter filhos. Então o rio Nilo era sagrado, era um deus para eles. Ela acreditou que foi um deus que enviara aquela criança, um deus da fertilidade, enviar aquela criança para ela. Só que Miriam, ela está acompanhando a descida, e ela propõe para a filha de Faraó: olha, você não quer que eu vou até o povo hebreu, pegue uma daquelas amas que está desmamada mesmo, que estão perdendo as crianças, e trago aqui, ela vai amamentar a criança e você vai cuidar dela, e ela vai cuidar dele para você. Então olha o que Miriam faz, ela vai na casa dela, pega a sua própria mãe, a mãe de Moisés, e ela passa a cuidar de Moisés. Então agora a mãe de Moisés, ela cuida de Moisés como se fosse uma ama, e ela é paga para isso ainda. E Moisés se torna filha de Faraó, herdeiro ao trono também, herdeiro a toda a cultura egípcia. Ele é criado dentro da cultura egípcia, ele é criado na escola, nas melhores escolas egípcias. Todos os treinamentos do exército egípcio, ele é treinado, ele é preparado como um príncipe na terra do Egito. Só que o capítulo 2 vai narrar também que Moisés, ele vai até onde está de adulto olha, ele já passou de criança para adulto no mesmo capítulo, e ele observa que um egípcio estava batendo num dos hebreus. Lá no versículo, você vai encontrar isso no versículo 11 do capítulo 2, vai estar dizendo que ele está batendo, e ele vai defender aquele hebreu e acaba matando o egípcio. E outrora ele vai também apartar uma briga entre dois hebreus, e um dos hebreus disse para ele: olha, Moisés, você vai matar a gente como você matou aquele egípcio? Então ele viu que aquele negócio não estava em oculto, aquele assassinato. Então ele, temendo, ele foge, ele sai do Egito. Moisés aqui já tinha 40 anos. Nós dividimos o período de Moisés em 3 fases. A primeira fase de 40 anos foi aos 40 anos dele, crescendo no palácio, vivendo como príncipe, recebendo todos os benefícios de um príncipe. E agora ele foge para Midian, e lá ele conhece a sua esposa, quando a sua esposa estava pastoreando as ovelhas de seu pai Jetro, né? Aqui vai aparecer com outro nome, Reuel, mas também em outro texto vai chamar ele de Jetro. Ela está ali apacentando alguns homens, pastores, se revoltam contra elas, e Moisés vai defender elas. Moisés defende ela de um grupo de pastores. Alguns perguntam: mas como é que um homem sozinho vai defender de um grupo de homens? É porque ele era treinado, ele era um homem treinado com o exército egípcio, ele tinha habilidades. Ele defende ela, elas voltam para casa, chegam mais cedo do que o esperado, e o seu pai pergunta: olha, por que vocês chegaram tão cedo assim? Então elas explicam: olha, um homem egípcio. Por que egípcio não chamado de hebreu? Porque ele se vestia como um egípcio, ele andava como um egípcio. Um homem egípcio nos defendeu. Então Jetro manda chamar Moisés. Moisés passa ali a viver com Jetro e se casa com uma de suas filhas por nome de Cipora. E ali ele tem 2 filhos e dá o nome do primeiro de Gerson. E aqui no versículo 23 do capítulo 2 vai dizer assim: muito tempo depois morreu o rei do Egito. Ou seja, aquele rei que estava procurando matar Moisés morreu. E os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. E ouviu Deus o lamento deles, e lembrou da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para Israel e viu
a situação deles. Deus então se lembrou da oração, não que Deus havia esquecido, mas é um termo que Deus usa para justificar então atender a oração daquele povo. Então agora Moisés, que viveu o período de 40 anos dentro do Egito, vive ali em Midian, no deserto de Midian, por 40 anos. Olha, duas realidades diferentes, como vivendo como príncipe, agora vivendo como pastor de ovelhas, fugitivo em meio ao deserto. Foi os 40 anos que Deus estava ensinando ele, trabalhando no caráter dele, na vida dele, para um acontecimento muito maior, que é o êxodo, ou seja, a saída do povo de Israel da terra do Egito. Nós dividimos o livro de Êxodo em 3 partes, e a primeira parte que nós dividimos é Israel no Egito, tá? Então a primeira parte que nós dividimos é Israel no Egito. Então vocês vão acompanhar aqui. Nós falamos agora Israel escravo no Egito. Deus escolhe Moisés no capítulo 3, tá bom, queridos? Até o próximo vídeo. Continue fazendo seus devocionais no nome de Jesus. Deus abençoe e boa aula para todos.